Será que existem alimentos que podem interferir no tratamento de uma trombose, interagir com alguma medicação que está sendo usada para tratar aquele trombo? Será que existe alguma relação entre eles? Eu sou Antônio Casselli, sou cirurgião vascular. Trago conteúdo para você blindar, proteger a sua circulação contra a trombose. Com relação à alimentação e à trombose, nós temos duas coisas para a gente esclarecer aqui, duas situações diferentes. A primeira situação é aquela pessoa que está tratando a trombose, mas está com dúvida se o alimento, a alimentação pode piorar a trombose. E a segunda situação é aquela pessoa que está com dúvida se os alimentos interferem com a medicação, porque existem alguns remédios que tratam trombose que realmente podem interagir com esses alimentos. Então vamos organizar o nosso raciocínio. Com relação à alimentação e à trombose, sem considerar as medicações, com relação ao trombo, se os alimentos pioram o trombo, a resposta é que se você está se alimentando de forma inadequada, entende-se, né, que se é algo inadequado, você está ingerindo várias toxinas, pode sim piorar a trombose. Diretamente não existe nenhum alimento proibido para quem tem trombose, alimento que vai lá direto no trombo piorar, não é verdade? A princípio a gente não considera dessa maneira, exceto em situações bem específicas. Então, de forma global, se você se alimenta com excesso de sal, excesso de açúcar, não se hidrata bem, não é verdade? Não está cuidando da sua alimentação, você tem que pensar que tudo começa pela alimentação, ele é o combustível que a gente entrega para o nosso corpo. Então, se você se enche de alimentos ruins, se entope de lixo, consequentemente o seu organismo vai estar intoxicado, vai estar, digamos assim, cheio de coisas que pioram, né? Toxinas que inflamam o organismo como um todo. Mas de forma geral, generalista, a gente não proíbe nada. Alimento remoso, alimento que tem não sei o que, folha verde e tal. A princípio não tem nenhum alimento que é proibido para quem tem trombose com relação a piorar o trombo. Agora, com relação às medicações, existe sim uma classe de remédios que elas podem interagir com alimentos que são ricos em vitamina K. Para tratar a trombose, a gente tem as heparinas, a gente tem os cumarínicos e a gente tem os novos anticoagulantes. São três classes de forma global que eu posso tentar explicar para vocês que tratam trombos. As heparinas são medicações de difícil administração em domicílio. Para usar heparinas em casa é ruim porque elas são injetáveis. Não tem como dar heparina por via oral porque o fígado vai destruir, vai inativar essa heparina. Então ela tem que ser administrada de forma injetável, de forma parenteral. Pode ser na gordurinha, né, no subcutâneo, ou pode ser pela veia. Então, geralmente, quando a gente usa a heparina, são situações específicas. Por exemplo, a grávida. Não é recomendado nas gestantes tomar os comprimidos que tratam a trombose, exceto se o seu médico tiver te recomendado exceto se você tenha recebido alguma orientação médica para isso. Mas, de forma global, a gestante ela vai tratar a trombose com as injeções. Para quem pode fazer o uso dos comprimidos, a gente tem duas classes, né, que eu falei que são os cumarínicos e são os novos anticoagulantes. Os novos anticoagulantes, vou começar te explicando por eles, porque eles não costumam ter tanta interferência alimentar. Com relação aos cumarínicos, eles também podem ser chamados de antagonistas da vitamina K. Essas medicações, né, cumarínicos ou antagonistas da vitamina K que eu te falei, elas podem ter relação direta com alimentos ricos em vitaminas K, principalmente folhas verdes. Então, essas medicações podem atrapalhar o funcionamento dessa medicação. Outro inconveniente dessas medicações cumarínicas, né, a varfarina, que tem o nome comercial de Marevan ou de Coumadin, caso você já tenha ouvido algum desses nomes, a pessoa precisa fazer o exame de sangue com frequência para ver se a coagulação do sangue está dentro da faixa permitida. Como assim faixa permitida, Antônio? Quer dizer que tem um intervalo no resultado do exame de coagulação que é o desejado, que está tratando de forma adequada o trombo. Se a pessoa toma muito remédio, ou seja, o exame de sangue está muito acima do esperado, a pessoa pode ter um risco aumentado de sangramento.
Se ele está abaixo da faixa desejada, a pessoa não está tratando o trombo. Quer dizer que aquele remédio está agindo pouco e que a pessoa não está tendo o tratamento adequado, não está agindo de forma satisfatória naquele trombo para poder ajudar o organismo a reabsorver. E aí, pessoal, os novos anticoagulantes são vários também. A gente tem o Xarelto, cujo princípio ativo é a rivaroxabana. A gente tem o Eliquis, que o princípio ativo é a apixabana. E a gente tem o Pradaxa, que o princípio ativo é a dabigatran. Tem outros também no mercado, mas esses três são os mais comuns. Essas medicações que a gente engloba numa classe chamada de novos anticoagulantes, a princípio elas não interferem tanto com alimentos ricos em vitamina K nem outros alimentos. Mas a nossa mensagem hoje, o nosso recado é qual? Qual que é a principal coisa que eu queria que você levasse desse nosso encontro? É que existem duas situações com relação aos alimentos. A primeira delas é que não existe nenhum alimento proibido para você que tem trombose que vai agravar, vai piorar. Você tem que pensar de forma racional, ter bom senso que se você se alimenta mal, excesso de açúcar, excesso de gorduras que fazem mal para o organismo, excesso de sal, açúcar no sangue, isso vai envenenar, vai intoxicar, inflamar o seu organismo de forma global. Então pode piorar a trombose nesse sentido e não agir diretamente no trombo. E com relação aos medicamentos, existem uma classe de medicamentos que interferem com o alimento, que são os antagonistas da vitamina K ou cumarínicos, que têm a sua ação prejudicada por alimentos que contêm muita vitamina K, por exemplo, folhas verdes. E existem outros anticoagulantes, chamados de novos anticoagulantes, que não costumam ter interação com o alimento e, principalmente, alguns deles são bons até serem consumidos com o alimento. A comida pode facilitar a absorção desses remédios. Então, se o seu médico recomendou que você tomasse o remédio da trombose com comida, segue essas orientações. Em alguns casos, dependendo da medicação, o alimento realmente ajuda a absorver as medicações para trombose. Caso ele tenha te orientado para tomar o meu remédio com barriga vazia em jejum, segue também essa recomendação, porque depende muito da medicação. Algumas, elas podem, a maioria pode ser usada junto com o alimento, inclusive até melhora a ação dos remédios de trombose, principalmente os novos anticoagulantes. Tá bom, pessoal? Então, se você gostou, deixa a sua curtida, se inscreve no canal e, mais que isso, manda esse vídeo para um amigo, para uma pessoa que você também quer que aprenda essas informações, que você quer ajudar. Às vezes você já conhece alguém que teve ou está tendo uma trombose, está no decurso do tratamento, porque juntos, a minha voz junto com a sua, ela chega mais longe e a gente pode alcançar mais pessoas e levar informação de qualidade. Tá bom, pessoal? E deixa também nos comentários o que você quer ouvir, do que você está gostando aqui no nosso canal, para a gente produzir um conteúdo cada vez melhor e saber o que está passando aí do outro lado.